Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Então, nós vamos hoje fazer a correção do capítulo 8 da apostila de vocês de Matemática 2, nosso último capítulo. Fala sobre a simetria, né? Que foi introduzida semana passada. Esses exercícios eu passei para vocês e deixei que vocês fizessem para estar fazendo a correção hoje. Número 1. O futebol é um dos esportes mais populares no mundo. Não se tem muita certeza sobre a sua origem, porém vestígios se remetem à China há 5.000 anos. Abaixo tem-se a imagem de um campo de futebol. Então tá aí pra gente a imagem de um campo de futebol que todos estão cansados de ver, os meninos principalmente. Aí fala que o campo ele é disposto de maneira simétrica, conforme mostrado. E me pergunta a que tipo de simetria ele se refere. Então, se vocês forem perceber, o campo de futebol, ele tá aí, né, para vocês. E ele tem uma linha aqui, né, um eixo de simetria que está cortando esse campo no meio. E se for perceber, tudo que é de cá é igual ao outro lado. Então, que tipo de simetria? Nós remetemos aí à simetria de reflexão. Tudo que tem no lado, eu estou vendo do outro lado também. Olha número 2. Na porta de vidro da entrada de uma loja, pintaram um buquê de flores abaixo. Então, tem um buquê de flor que está pintado. Como este buquê aparece para quem olha do outro lado da porta? Então, na porta, eu tenho um buquê. Eu quero saber como que o buquê aparece para mim, que estou de dentro da porta. Eu vejo ele o quê? Ao contrário. Então, a nossa resposta é a letra E. Tudo bem? 3. A rosácea é um elemento arquitetônico muito usado em catedrais. Nela é possível perceber mais de um tipo de simetria. Qual é o ângulo de rotação da rosácea presente na figura a seguir? Então, olha só, gente, aqui nós temos a rosácea, tudo bem? Se vocês forem perceber, as pétalas da rosácea, elas são 12. E uma volta completa, ela é 360 graus. Então, o que eu vou fazer? É a número 3. Eu vou fazer 360 graus dividido por quanto? Por 12, porque eu tenho o quê? 12 pétalas, tudo bem? Então, 36 dividido por 12 é 3. 3 vezes 12 para 36. Sobra nada, abaixo zero, coloco zero no quociente. Então, 36 dividido por 12 é 30 graus. Então, o ângulo de rotação dessa rosácea é de 30 graus. Observe as bandeiras de alguns países. Então, nós temos a bandeira do Canadá, essa é a 4, a bandeira do Brasil e da África do Sul. Desconsiderando-se as cores em qual ou quais existe a presença de simetria axial. O que é a simetria axial? A simetria axial, gente, é aquela simetria de reflexão, a mesma situação do nosso campo de futebol. Então, se eu for perceber, as únicas que têm a simetria axial é da bandeira do Canadá e da bandeira da África do Sul. No Brasil não tem. Por quê? A do Canadá, se eu colocar uma linha reta aqui, ó, eu divido o do lado é do outro. E aqui, se eu colocar um eixo de simetria logo na ponta desse triângulo e traçar tudo, o que eu tenho embaixo eu vou ter em cima. Então, a número 4, qual que são as respostas? Canadá e África do Sul. Então, são essas duas bandeiras. Aí na 5 fala assim, as obras de Myers Cornelis são sempre bastante curiosas e apelam à matemática. Como ele disse, eu frequentemente sinto ter mais em comum com matemáticos do que com os meus colegas artistas. A análise de suas obras requer atenção aos detalhes, pois sempre seremos surpreendidos por algo ainda não percebido. Observe a obra Dia e a Noite de 1939. Nela, há um tipo de simetria que, em conjunto com a técnica utilizada, nos causa certo efeito visual. Identifique o tipo de simetria presente nessa obra. Então, pessoal, presta atenção. Se vocês forem observar aí a obra dele,
É a simetria de quê? De translação. Porque quando vocês observam as aves brancas, as aves aqui, ó, brancas e pretas, ela dá uma ideia de quê? De translação, parece que está mudando. Então, a simetria usada aí é a simetria de translação. A número 6. Na malha quadriculada, desenhe uma figura que inclua em sua constituição um ou mais tipos de simetria. Essa é com vocês, tudo bem? Na 7. Qual das placas de tráfego a seguir tem o maior eixo de simetria? Então, se vocês forem observar, a figura que corresponde, tem o maior eixo de simetria é a letra E. Então, nós vamos colocar 7, letra E, tudo bem? Se vocês forem observar, na letra A e na letra C, ela possui somente um eixo de simetria. Já na letra B e na letra D, elas não têm nenhum eixo de simetria, tudo bem? Então, ficando assim com a letra E, que ela possui o quê? 2 eixos de simetria. Por que 2 eixos? Vocês estão vendo aí, ó. A placa tá isso daqui. Se eu dividir no meio, eu tenho para cima igual para baixo. Se eu dividir aqui, na minha vertical, a mesma coisa que eu tenho para o lado direito, eu tenho para o lado esquerdo, tá? Depois nós vamos para a número 8. A número 8 fala assim: simetrias são encontradas frequentemente em nosso dia a dia. Elas estão nas asas de uma borboleta, nas pétalas de uma flor ou em uma concha de mar. Uma concha do mar. Em linguagem informal, pode-se dizer que uma figura é simétrica quando for possível dobrá-la em 2 partes. E essas 2 partes coincidam completamente. Então, figura simétrica, quando eu dobro elas em 2 partes, e essas 2 partes têm que coincidir, elas têm que estar o quê? Iguais. De acordo com a descrição acima, qual das figuras a seguir é simétrica? Então, se vocês forem observar, a figura que é simétrica aí, o que tem de um lado tem do outro, é somente a letra B, que é aqui, ó. Tudo bem? Que elas são simétricas. 9. O algarismo 4 está próximo de 2 espelhos, de modo a ser refletido conforme mostrado na figura. Quando o mesmo é feito com o algarismo 5? O que vemos no lugar do ponto de interrogação? Então, se vocês forem observar, olha só, o 4 a gente vê ele invertido, né? Então, aqui no 5 a gente também vai ter que ver o 5 invertido. Então, a nossa resposta é a letra C, tudo bem? E por último, a 10. Um programa de edição de figuras, de imagens, possibilita transformar figuras em outras mais complexas. Deseja-se construir uma nova figura a partir da original. A nova figura deve apresentar simetria em relação ao ponto O. Então, gente, a distância do ponto O até essa figura tem que ser sempre o quê? O mesmo. Então, a imagem que vai representar a nova figura é qual? Se vocês forem observar, a única que vai ser aí igual é a letra E. Então, a resposta da número 10 também fica com a letra E. Então, vou colocar aqui para vocês. A 8 é a letra B, a 9 é a letra C e a 10 é a letra E. Com isso, nós concluímos a correção desses exercícios, tá bem? Um beijo, gente. Fica com Deus, tá? Estou com saudade. Se cuidem, fiquem em casa. Cuidem dos avós, dos pais, de todos que estão perto de vocês, tudo bem? E estudem também, tá? Um abraço, fiquem com Deus e eu tô morrendo de saudade.